Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Psicoterapeutas. Eu quero falar hoje com vocês sobre a diferença entre relatório e prontuário. É uma pergunta aí que eu recebi de uma seguidora. Então, vem comigo. Primeira coisa que eu acho bacana falar é que muitas pessoas possuem essa dúvida. Muitos estudantes de psicologia, muitos recém-formados e até mesmo pessoas que estão atendendo há um bom tempo ainda possuem essa dúvida da diferença, por exemplo, de relatório e para prontuário. Eu acredito aí que eu sei a diferença, tá? Eu acredito que eu sei a resposta correta. Vou até olhar aqui justamente com o site do conselho e mostrar para vocês, mas eu acredito que eu sei. Isso só mostra essa minha dúvida de achar que eu sei, só mostra aí a falta de simplicidade que muitas profissões têm. Ou posso ser uma pessoa muito aí devagar justamente nos meus pensamentos e ter essa dificuldade, tá certo? Mas, enfim, já mostra essa falta de simplicidade que muitas profissões têm, inclusive aí a psicologia. Mas vamos lá falar então da diferença aí de prontuário e relatório. Então, se a gente for aqui, né, deixa eu abrir aqui. Então, se a gente for aqui, por exemplo, nesse site aqui do Conselho de Psicologia, tem até um PDF. Vou deixar aqui esse PDF para vocês poderem baixar aqui, para vocês poderem dar uma olhada na descrição desse vídeo para você ver. Então, a resolução aí do CPF, né? Eu falei CPF, do CFP, que é do 06/2019, comentada. Ela fala justamente orientações sobre a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional, tá? Então, esse daqui pode ser bacana. Então, quando a gente pesquisa, então, se a gente pesquisar, por exemplo, prontuário, tá? Ele só vai ter duas coisas aqui achando, né? Então, caso não seja possível por algum motivo, pela evasão dos pacientes, o senhor redige o contrato tentativa devolutiva no prontuário do mesmo. Quando a gente coloca, então, quando a gente pensa na questão de prontuário, sugere-se guarda física do material, porém, em caso de registro ou prontuários eletrônicos, todo o material adicional de intervenção. Quando a gente pesquisa isso, a ideia de prontuário entra muito justamente num prontuário eletrônico, seria o pacote completo, digamos assim, a pasta do seu paciente. O prontuário nada mais é de todos os documentos que o seu paciente possui, que aí foi o que você produziu com ele. Então, desde a anamnese daquele paciente, eis os registros de sessão, os relatórios de sessão, todos os documentos atestados, cópias de atestado, tudo que você vai fazer com esse paciente fica dentro do prontuário dele, que nada mais é, tá, no meu entendimento, a pasta daquele paciente. Então você pode ter esse prontuário físico, tá, uma pastinha, né, uma pastinha com todos os papéis ali dentro, ou prontuário eletrônico, seja num site, seja num documento, coisas nesse sentido. Então, isso seria o prontuário. E o que seria o relatório, tá? O relatório, a gente pesquisa aqui, relatório O relatório é basicamente uma modalidade de documento psicológico. Então existe a declaração, um atestado psicológico, o relatório, que seria um psicológico ou multiprofissional, o laudo psicológico parecer. Então o relatório é um desses documentos. Aí o que seria então o relatório psicológico? Conceito e finalidade. O relatório psicológico consiste em um documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionamentos históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo. Visa a comunicar a atuação profissional do psicólogo em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita no documento, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. Então, o relatório é basicamente uma peça de natureza e valor técnico-científico, devendo conter narrativa detalhada e didática, com precisão e harmonia, tá? Então, o relatório nada mais é aí. Ele até coloca aqui, por exemplo, que o relatório psicológico não corresponde à descrição literal das sessões de atendimento ou acolhimento realizado, salvo quando tal descrição se justifique tecnicamente. Então, o relatório, basicamente, né, tem até como, o que deve conter, que deve ter a identificação, a descrição da demanda do paciente, a queixa, o procedimento, o que foi feito, a análise de tudo isso e a conclusão. O relatório, né, porque os registros da sessão, os registros aí semanais e tudo mais, é o que você vai fazendo semanalmente. E o relatório é um processo, é um documento que você vai, a pedido de alguém, fazer esse relatório como uma espécie, pelo que eu entendo disso, tá? Um resumão de tudo isso
do atendimento ali do seu paciente, do atendimento das queixas dele, o que foi feito com aquele paciente, as conclusões, as análises feitas daquilo e as conclusões que você chegou com aquele paciente. Deixando claro que não é para um diagnóstico do paciente, você não vai dar o diagnóstico, o paciente tem isso, por exemplo. Você vai simplesmente falar o que foi feito, como foi esse processo terapêutico com o paciente. E aí na conclusão, né, como ele coloca aqui, por exemplo, que na conclusão deve constar encaminhamento, orientação e sugestão de continuidade do atendimento ou acolhimento. Então você vê que esse relatório nada mais é quando a gente é uma espécie aí de que a gente precisa ter alguma coisa para aquilo. Então, poxa, preciso encaminhar um paciente, né? Então faça um relatório de todo o processo ali. E finalizo, recomendo aí o encaminhamento, né, do paciente para tal profissional, ou tal demanda, coisas nesse sentido. Ou uma orientação, oriento que o paciente faça tal coisa, né, coisas nesse sentido, né, o que é bom para ele. E sugestão também de continuidade do atendimento, que ele precisa continuar o atendimento e tudo mais. Então o relatório a gente não vai basicamente aí ficar, tá, fazendo sempre. Ele deve atender os objetivos dos serviços prestados. E sempre, como ele coloca aqui, né, a depender do contexto de solicitação. Então, o relatório, você não precisa ficar fazendo sempre esse relatório. É mais quando for solicitado para você fazer esse relatório. Isso é o que eu entendo. Tá? Posso estar enganado, novamente, mas é isso que eu entendi. Então, quando a gente fala, né, o prontuário é o acúmulo aí de todos os documentos que você tem do seu paciente. Quando a gente está falando, então, de relatório, é uma solicitação, é um tipo de documento psicológico que você pode ser solicitado a emitir sobre o tratamento, sobre o procedimento, sobre tudo isso, a identificação, a queixa, o procedimento, a análise, a conclusão que você tira daquele caso que você acabou trabalhando, tá certo? E o registro de sessão, caso seja uma dúvida sua, é o que você faz aí semanalmente com o seu paciente, tá? Algumas pessoas chamam esse processo de relatório também, então por isso às vezes causa também uma certa confusão, tá? Você pode falar assim, o relatório do paciente, né? O relatório do paciente, às vezes você está falando que aquilo que você faz semanalmente é o relatório do paciente. No dia a dia, querendo ou não, isso você faz, chama dessa maneira e ok, tá? Mas tem que entender que existe essa diferenciação, que existe o documento psicológico chamado de relatório, tá? Relatório psicológico, que é isso quando é solicitado que você tem que fazer. Lembrando que eu vou deixar aqui esse link aqui para vocês poderem dar uma olhada, tá? Aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Pra você poder dar uma olhada e dar uma estudada sobre isso, caso você seja uma pessoa que está sempre aí precisando emitir documentos, entender o porquê, como fazer tal documento psicológico e tudo mais. Ai meu Deus, não sei fazer um laudo, um atestado. Esse documento aqui pode ajudar você, que tem ali o passo a passo, tem até os comentários e tudo mais, tá certo? Pode te ajudar um pouquinho. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Se eu tô completamente errado, deixa aqui nos comentários para poder ajudar o pessoal, tá certo? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se você for novo aqui no canal, se inscreve, dê um gostei nesse vídeo e também clica no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. Muito obrigado também, se inscreva, eu vou falar obrigado várias vezes, né? Mas enfim, me segue lá também, lá no Instagram, psico.terapeutas. Muito obrigado novamente e até mais.